Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Esportes. Vamos falar do futebol saudita, é isso mesmo. Esse futebol saudita, a seleção brasileira. Então é muito importante esse vídeo porque nós vamos verificar aqui, comentar com vocês. Será que o Fernando Diniz ou o Carlos Ancelotti vai ter um auxiliar de olho no que está acontecendo lá no mundo árabe? Ou seja, porque agora o futebol árabe passa a ter as estrelas do futebol mundial também. Então será que é importante que algum membro da comissão técnica da seleção brasileira seja deslocado para poder acompanhar o que está acontecendo por lá, seja ele o Ancelotti, seja o Diniz, e você fica até o final do vídeo que vamos analisar tudo. Até porque um brasileiro custou 2 bilhões, ou seja, o Malcolm, que está aí pousando com a camisa do seu novo clube, da Arábia Saudita, custou 2 bilhões, chega como estrela nesse campeonato. E também tem uma história interessante, o Malcolm também, que será que o Diniz não tem que estar de olho num jogador como esse para poder estar servindo a seleção brasileira no futuro? Então vamos falar um pouquinho sobre aqui sobre essa janela que a Arábia gastou realmente muito dinheiro no atual Malco brasileiro e também a gente vai falar também do Benzema, do Kanté que também está lá, o Roberto Firmino e outros, né, também treinadores chegaram também lá, como o caso do Gerrard, o próprio Nuno Espírito Santo, mas aí tem a lista com Malcolm, Rubem Neves, Fabinho, Milhovic, Savic, Marrezo, Jota e outros que custou bastante. Então vale a pena, canarinho, ficar de olho aí, Edinaldo, no que está acontecendo no mundo árabe, muito dinheiro sendo injetado lá. Então o futebol por lá também vai poder render não só para a seleção brasileira, mas para seleções adversárias também, jogadores atuando por lá. Então o canarinho está aí caminhando, o olho está aberto, vamos comentar então aqui sobre tudo que pode acontecer. Começar pelo CR7, né? O CR7 foi praticamente o que abriu a porteira para lá. Quando foi anunciado que ele estava indo jogar no Al Nassr, alguns até acharam que era uma fake news, mas não. Ele já está lá praticamente 7 meses jogando por lá, está fazendo sucesso, é o CR7, ali com a braceira de capitão, estádios estão lotando, ele está jogando bem lá e ainda continua, né, meio que na seleção portuguesa, então fez não como titular absoluto, mas ele é uma das principais estrelas do Al Nassr, inclusive o técnico chegou lá, que estava aqui no Brasil, Luiz Castro, tem ele como referência. Então, Diniz precisa ficar de olhos abertos. Olha a seleção brasileira. Por quê? Olha o que está por lá, hein? Ficar de olho bastante aberto, Diniz, porque lá tem muita coisa interessante. Nosso vídeo vai comentar aqui então por que o Diniz tem que estar atento ao que está acontecendo por lá no mundo árabe. Ok? Então vamos lá. Então, por exemplo, em jogadores brasileiros, o Marcelo Grohe é um goleiro que já está há algum tempo lá, desde 2019, praticamente 4 anos, jogou aqui no Grêmio, e de repente vai enfrentar grandes atacantes do mundo, e isso pode ser importante para o futuro da seleção brasileira, o Marcelo Grohe. O Brasil tem grandes goleiros hoje, mas é um goleiro brasileiro que vai estar em atividade lá, está bem adaptado. O Paulo Vitor também é outro, também tem uma carreira interessante no futebol brasileiro aqui, inclusive estava em Portugal, trabalhou em Flamengo, Grêmio aqui, para vocês terem uma ideia, e estava jogando no Marítimo, agora chegou no Benfica, também vai enfrentar grandes jogadores também, então é outro goleiro que pode começar a chamar a atenção por lá também, então vamos ficar de olho nele, Paulo Vitor. E ainda tem esses mais menos conhecidos, que é o Maílson, o Vitor Braga e o outro Paulo Vitor, que são também goleiros brasileiros que vão estar atuando nos campos da Arábia. Como lateral esquerdo, o Alex Telles também é uma contratação bombástica também, ou seja, vai jogar no Al Nassr, jogador de seleção brasileira, esteve na última Copa, até foi titular do Tite em algumas partidas. Então é um jogador que tem que ficar atento porque ele pode sim um jogador importante. Agora fica aquele pensamento: jogar bem no mundo árabe significa que pode jogar na seleção brasileira? Outras opções de defesa, Bruno Viana e Iago Santos, jogadores menos conhecidos, mas que fazem parte do elenco dos clubes árabes, são brasileiros que estão lá. Outros nomes também, como Pablo Santos e Paulo Ricardo, também outros jogadores brasileiros que estão por lá, com menos destaque, mas estão lá também para enfrentar esses jogadores. Importante. Contratação interessante foi do Fabinho também, recentemente. Essa contratação deu um pouquinho demorada a negociação sair, porque é um jogador importante no Liverpool, chega no Etihad como reforço, um grande reforço, batedor de pênalti, jogador de seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Se jogar bem também por lá, Diniz, o Ancelotti, será que o Fabinho tem que estar na seleção brasileira? Ricardo Hiller e Anselmo também jogadores também que jogam na mesma posição, em clubes menores, com menos destaque, mas também está aí como brasileiros também para o Diniz colocar na sua anotação. O Petros, nós conhecemos ele, jogou no Corinthians, no São Paulo, já está há muitos anos jogando por lá, e ele deixa o Al Nassr, né, e vai jogar no Alphatec também, e agora também nós temos o Igor Coronado, que é um brasileiro que joga muito bem lá, tem muito destaque,
é considerado como garçom, né? Por isso tem a figurinha aí. O Talisca também, que dispensa comentários, nosso nômade do futebol brasileiro, que onde tem dinheiro novo chegando, seja na China, seja aonde for, ele vai jogar. Então, quem jogou no futebol português, jogou no futebol turco, ele jogou na Coreia, já jogou na China e agora está lá no mundo árabe. Então, o Talisca, que hoje foi importante, né? Então, ele até falou que hoje, ao lado do Cristiano Ronaldo, eles têm uma amizade interessante dentro de campo, essa sintonia está dando resultado. O Cristiano Ronaldo sempre se deu muito bem com os jogadores brasileiros e com o Talisca não está sendo diferente. O Talisca também vai nessa aqui no canal de cultura pop, né? Um destaque porque fora do futebol é conhecido como Spark, ou seja, ele faz uma dupla com o Leno, o rapper aí. Então em campo é o Talisca e fora de campo nas músicas com os microfones é o Spark Leno. Então tá aí também uma curiosidade interessante para vocês aí sobre o Talisca, jogador importante, camisa 94. No clube menor tem o Flávio, que é um volante central, né? O Vina também, que recentemente estava no Ceará e no Grêmio, também que acabou indo jogar no Al Hansa, que é uma das equipes que não são tão principais assim, mas também está lá também, é um jogador que é bastante jovem, mas jogou em vários clubes do futebol brasileiro, tentar também dar certo por lá. O Vina, que vai também, sem dúvida alguma, ser um dos destaques. E falando mal com ponta direita, que está aí, setinha lá apontando aí pro lado direito, mal com ponta direita, estreou bem aí, fazendo gols já na sua estreia, um jogador de muitos gols, jogador importante na conquista olímpica. Seu currículo tem Corinthians, Barcelona, Bordeaux, Zenit e agora Al Hilal. Ou seja, um jogador importante que a seleção brasileira tem que estar de olho no Malcom, porque é um jogador diferente de ataque, um jogador de velocidade, de explosão, que faz gols também. O Vitinho, lembra dele no Flamengo? Então tá aí o Vitinho, que também, quem achava que não sabia onde ele está no Al Ettifaq, lá no futebol árabe também. Então tá aí o Vitinho, que deu uma passadinha também pelo CSKA Moscou. Ele que é o jogador também para jogar ali na frente. O Michael também, que muitos clubes brasileiros sempre tentou contratar, ele de sucesso no Goiás, tem a passagem no Flamengo, está no Al Hilal já desde 2022 e está jogando bem lá, é um dos titulares da equipe. Não sei agora com a chegada de novos jogadores, como é que vai ser a posição dele lá, mas é um brasileiro também que está em ação, que é importante. E o Romarinho, hein? Essa foto com o Benzema, Romarinho e Benzema, que ataque é esse? Então pode ser que com a chegada do Benzema, o Romarinho, que já é importante lá, possa crescer e passar a ser uma opção importante também para o técnico da seleção brasileira observar Romarinho e Benzema, depois de Romarinho e Vinícius Júnior, agora Romarinho e Benzema, Vinícius Júnior e Benzema, Romarinho e Benzema. Então ele já está há bastante tempo nesse mundo árabe, né? Ele já jogou no Al Shaish, no Al Jazeera, agora ele está no Ittihad Club, então sem dúvida é um jogador que está no clube desde 2018, ou seja, então é um jogador importante. E o Firmino, que está aí também, dispensa comentários, um atacante brasileiro que jogou no Liverpool por muito tempo, ao lado do Salah, agora ele vai para lá, para o mundo árabe, para jogar, fazer muitos gols também. E se o Diniz pensar em um atacante de seleção brasileira, não dá para descartar o Firmino, que está aí, uma carreira bem interessante, desde o Figueirense, o Tombense, o Hoffenheim da Alemanha, o Liverpool, o Al-Ahly. É um jogador que fica muito tempo nos clubes, então vale a pena investir nele e certamente vai fazer muitos gols lá. Ele só na seleção brasileira, ele tem 55 jogos, 17 gols, é importante. Então tá aí alguns que já vestiram a seleção brasileira, como o Groé, o Fabinho, o Alex Telles, o Vitinho, o Talisca, o Malcom e o Firmino tá aí. Então o Diniz tem que ficar de olho nessa rapaziada que tá lá no Oriente Médio ganhando muito e também jogando futebol contra os grandes jogadores. Então é importante demais que o técnico da seleção brasileira, nossa opinião do canal, tenha um olhar de perto, pois olha quem são alguns dos jogadores que estão jogando por lá com música, hein? Olha aí, presta atenção. Até porque tem